É, pô. Salve, É hora que salve, inter... salve. Mais ninguém mais esse dois. Desculpe de interromper ele. Ehi! Stai Ele está no attento! momento tenso aí Ma no sono jogo. appena asciugato! É isso. Mais um dia mais esse dois. Tô no coelho, Oh, pô. certo! Abbiamo E già galera, fatto un não lavoretto, consigo ver. Tranquillo. Tô no coelho Hai também. tentato che metta le vacche e cuore dove stiamo. É isso. Sono soldi facili come E o possiamo. Errol pode contar aí o relato I dele, que ragazzi foi o primeiro caricano i usuário de gatti Netflix aí. e noi ce ne torniamo a casa. De Altamira. Posso estar errado, Um porque dos meu... primeiros. Não, vamos dizer assim, mas eu acho que eu tenho suspeito de que eu fui o primeiro usuário de Netflix da cidade, porque sempre tive contato com bastante pessoas aqui na cidade. E aqui a gente é porque assim, aqui é interior, tem que entender que aqui é interior do Pará, entendeu? Sim. Não é o interior de São Paulo, não é, é o interior do Pará. Então você já pega um interior e você pega e eleva na potência de base 10 o interior do Pará, entendeu? Mais interior ainda. Meu irmão, se vocês assistiram as lives que teve do pessoal se aventurando na Transamazônica, famoso Richard. Opa! É, as lives do Ratão também, da CF e todo mundo. É Dogs. Vocês vão Então entender o que é o vocês interior do conhecem. Pará, meu filho. Como é que é a nossa região aqui? Pois é. É a Então, famosa uma coisa pra abandonada. vocês. Devido a essas situações, eu tenho uma suspeita de que eu fui o primeiro usuário de Netflix da minha cidade aqui. Da região aqui, dessa região Xingu aqui. Porque eu cheguei a conversar com pessoas da escola, cheguei a pensar. Todo mundo é o interior, então todo mundo se conhece. É o interior, mas é um interior até que tem bastante gente, viu? Então, assim, só não tem a estrutura de uma cidade grande, mas a quantidade de pessoas tem. É o maior município do mundo, né? Pois é. Mas a questão é, eu conheço bastante gente. Pessoas de diversos nichos. Na época eu era criança, mas a gente já tinha esse contato assim, geral na cidade, entre lojistas que mexiam com tecnologia e tal, das lojas, vendedores, pessoas que tinham uma renda maior, assim, que a gente conhecia, pessoas que tinham dinheiro na cidade, os filhos e tal, então a gente tinha um contato com pessoas que possivelmente poderiam ter sido primeiros clientes do serviço. Só que em nenhuma dessas situações específicas que poderia dar essa situação assim, não, teve um fulano numa casa lá na mansão, tal, da família tal, que já usou o serviço. Em nenhum dos locais que eu fui, pelo menos dos que eu conheci um bocado de gente aqui da cidade, eu vi isso. A casa de todo mundo era TV a cabo, TV, que a gente chama a cabo aqui, mas é via satélite as nossas, né? A gente nunca teve cabo, TV a cabo que tem nos Estados Unidos, mas é via satélite, você sabe, Oi TV, Sky, essas paradas, né? Claro TV, pois é. DirecTV também, que era um que tinha na época, o pessoal mais velho aí sabe o que é DirecTV. Então, enfim, tem esse sistema de TV aí. Então era isso que a gente sempre teve pra consumir, pra assistir filme. Tem uns canais aí, Fox FX, o Cartoon, então eram esses canais dessa TV paga. Era isso que tinha pra ver conteúdo. Pra ver lançamento era nisso, então a gente tinha que esperar chegar nesses canais, né? Pra poder ver o lançamento. Beleza. Prosseguindo com a história aí, eu comprei um Nintendo Wii. Na época do lançamento do Nintendo Wii, vou até pesquisar aqui rapidola, vamos ver quando foi que o Nintendo Wii foi lançado, porque eu acho que dependendo de bater as datas certinho, eu vou conseguir comprovar que eu fui um dos primeiros. E se não o primeiro aqui do meu município. Ele saiu depois do Xbox, né? Ou depois do Xbox do Play 3? Eu vou ver aqui. O Xbox saiu em 2005, o Play 3 saiu em 2006. Ó, o Nintendo Wii saiu globalmente, vamos dizer assim, no mundo, e globalmente, entre 2006 e 2009, dependendo da região. Então vamos colocar 2006. A maior parte do mundo 2006. Já o Netflix saiu em 2007, então já não tô mentindo, ó. Eu comprei o Nintendo Wii no lançamento. Eu comprei o Nintendo Wii no lançamento na época, porque eu queria um Xbox 360, mas eu não tinha dinheiro para comprar um Xbox 360. Muito caro, mano. Exato. Apesar de que não era tão caro quanto, por exemplo, o Play 3, que foi um dos consoles mais caros da geração dele. Principalmente aqui no Brasil, né? Porque não era licenciado tecnicamente.
Então, tipo assim, não tinha a licença mesmo, tá na tela e essas frescuradas toda. A questão é que o Xbox 360 já existia, mas pra mim financeiramente não dava porque ainda tava mais salgado. O meu PC mais Xbox, caro. pra quem não sabe, no lançamento saiu a R$ 3.000. Na época já era absurdo. E no interior o pessoal ainda encarece um pouco, né? Que tem todo Encarece lado de mais um pouco. loja, Com entendeu? certeza. Então, Então o Xbox saiu em 2005, aí já tinha. tinha ele, mas eu fui pro Nintendo Wii. Falei, pô, saiu Nintendo Wii, eu gostava da Nintendo, sempre gostei da Nintendo, né? Não sou fanboy da Nintendo e não sou nintendista, eu gostava de jogos da Nintendo. Eu gosto dos jogos da Nintendo. Sempre gostei, né, de jogar os jogos da Nintendo. Todo mundo odeia a Nintendo, mas todo mundo gosta dos jogos da Nintendo. Mas também não gosto de todos, não. Tem alguns jogos da Nintendo que eu gosto. Tanto que eu fui pro Nintendo por questão financeira. Se eu pudesse ter tido o 360 primeiro, eu teria tido o 360. Mas enfim, talvez as coisas acontecem por um motivo. Beleza, já sabe que aqui no Brasil tem a parada do Pipichu, né? Os jailbreaks, os desbloqueios, né? As paradas, então também tem essa questão. O 360 já tinha os SPOC, os jailbreaks já de CD, então pra mim, como todo bom brasileiro mediano aí, ia continuar a parada de comprar o CD com o seu Jorge na esquina, né? Os locais aí completamente legalizados, se é que não entende. Toda aquela situação padrãozinha, né? No mesmo lugar que vendia droga, vendia o jogo. Ia continuar o que a gente já conhecia do ritmo do Play 2, então pro brasileiro, o 360, por que o 360 foi um sucesso? Porque o brasileiro, o 360, mano, ele pegou o que era do Play 2 e continuou. O Play 3, quando veio comparado daquele negócio de Blu-ray e botar jogo dentro do HD, o brasileiro não tava preparado pra isso não, amigo, era tecnologia demais. Não tem nem dinheiro e nem conhecimento pra gente tá usando isso aí. Eu só queria botar o CD dentro do videogame e jogar, mano. Não é não, Pedro? Mas tanto que Era só botar o os CD e Play jogar. 3 já viram com os HD de 320GB, 500GB. O Xbox só tinha memória interna, 8GB. A maioria dos Xbox. Tinha uns que nem vinha. O primeiro modelo vinha com 512 MB. Exato. Que era só pra guardar save. Então assim, tem essa situação. Então o Play 3 é o verdadeiro sucessor. O Xbox 360 é o verdadeiro sucessor do Play 2 aqui no Brasil. Gostem ou não. Não, o console é lendário, velho. A popularização é. O console é Aí, lendário. você- Deixa eu só cortar o assunto aqui um minuto. Cortei. Mano, o 360, ele tem um changa de console, mano, foda, tá ligado? Que os outros Xbox, eu acho que não conseguiu acompanhar. Eu não senti Não isso conseguiu, não no One, no Series X, no Series X, né? Mano, o 360 é um puto de console lendário. Mano, Meu foi o ápice pai da é de Microsoft. console, ele tá em segundo lugar e só perde pro Play 2, mano. Pois é. Pra mim ele foi o ápice da Microsoft do Xbox. Pra mim é o sucessor do Play 2, foi ele. Não foi o Play 3. Ok. Aí dando essa situação, entender o contexto da situação, não podia ter o 360 que eu queria, mas eu pude comprar um Wii. Na época tava uns R$800 o Wii, que não era barato, viu? 2008, 2006, 2007 aí nesse triênio aí. Dizer que R$800 é barato, não é barato não, mas era mais em conta do que R$1.000 e pouco, R$2.000, R$3.000. Sim. Então eu falei, beleza, R$800 de joguinhozinho, ó, na Americanas, vou comprar o Nintendo Wii. Partiu? Beleza? Felizão, né? Vou comprar o Nintendo Wii. Comprei o Nintendo Wii. Aí quando eu comprei, deu pouco tempo, já saiu o Team Twizzler lá, saiu o desbloqueio dele, né? Aí eu tinha uns jogos originais, no começo eu tinha os jogos O originais. desbloqueio que tu tentou fazer nessa cidade morta que nós mora aqui, Evan, e não conseguiu também. Já aproveita o gancho, velho. Do qual? Do teu Wii, foi tu que bloqueou o teu Wii. Ah, sim, é porque ninguém que sabia fazer o desbloqueio dele. Pra vocês verem que eu peguei ele todo no lançamento. Então no começo assim que já foi no período que saiu o. Deixa eu ver aqui quando foi que o Team Twizzler lançou o primeiro desbloqueio do. Que foi bem no começo mesmo. Sim, sim. É o Fail Overflow, é isso aqui que eu quero ver. Não member. Olha, saiu em 32, 403. Eu não lembro.
exatamente a data que eu tentei caçar aqui, mas as datas tá nesse período também, 2008, 2009, 2006. O meu Wii eu comprei, eu acho que foi em 2008, ou foi 2007. 2008 ou 2007. Porque não foi exatamente no lançamento do Nintendo Wii, mas foi um ano depois do lançamento do Nintendo Wii. No máximo isso aí. E foi no período que não tinha saído, eu não lembro se a minha dúvida fica só na questão do período, se foi entre o lance, foi quando já tinha saído o Netflix ou não, porque eu não lembro de ter visto, quando eu peguei meu videogame, eu não lembro de ter visto o Netflix, entendeu? Sim. Na lojinha de aplicativo e tal lá. Eu fui ver ele depois, que eu já tenho ele mais pra frente. Aí beleza. Mas aí eu comprei o Nintendo Wii, esse período aí, uma data dessa daí, entre os 3 anos, não sei se acho que não foi no lançamento de 2006, mas foi entre 2007 e 2008. Nesses 2 dias aí. Aí no começo, obviamente, eu não tinha um desbloqueio, não tinha nada pra desbloquear, não sabia se tinha desbloqueio. Eu não sei se foi em 2009 que saiu isso aqui. Eu sei que quando eu comecei a ver o questão de desbloqueio, que eu queria mexer com o negócio de desbloqueio, foi mais pra frente. Mas a questão é que eu entrei no assunto do desbloqueio, que não é nem o foco. Sim. O foco é o Nintendo Wii completamente original, comprado recente, né? Comprado recente, bonitinho. Eu peguei e falei, rapaz, vou já ver o que tem na lojinha da Nintendo aqui. E a Nintendo tipo, começou com esse negócio de lojinha de aplicativo, né? Eu não sei como que aconteceu, porque o Netflix tecnicamente não tinha no Brasil. Quando o Netflix lançou, você pode pesquisar isso aí, se verídico. Não veio automaticamente para o Brasil. Essa que era uma questão. Eu não lembro quando foi que ele veio para o Brasil, mas quando eu fiz pelo menos a minha assinatura do Netflix, a primeira que eu fiz, eu precisei de um cartão internacional. Vocês têm ideia? Já começa disso aí. Aí porque eu fui usar o Netflix aqui. Já tive que usar um cartão internacional. Então não tinha assinatura com conta brasileira. E eu peguei meu Wii, fui fuçar lá na loja e achei esse aplicativo. Peguei e falei, o que é isso aqui? Aí eu fui pesquisar depois na internet. O que era isso aí, internet? Vem de vocês que era a internet. Era 1 mega a internet aqui. 1 mega de internet. Beleza? Aí eu fui pesquisar no computador o que era isso aí. Que negócio de smartphone mesmo, era coisa de... Vamos lá. Aí fui no computador e pesquisei o que era, eu descobri o que era e falei, rapaz, isso é revolucionário. O que é esse negócio de Netflix, cara? Não é possível não que eu possa escolher os episódios das coisas que eu vou assistir e pra mim começar e terminar quando eu quiser. Nunca, isso é normal hoje pra vocês, mas tipo, era uma revolução, cara, porque eu fiz tanta propaganda disso que eu consegui fazer a cabeça da minha mãe pra ela conseguir deixar usar o cartão internacional dela, Fez a minha. do próprio dela. Porque eu fui mais pra frente. A minha foi Mas na época do... 2017. na época lá eu consegui fazer minha mãe deixar eu usar o cartão internacional dela, um negócio que ninguém sabia o que era. Ninguém sabia se era... O cara aqui, eu acho que eu quebrei o jogo. Ixi, Maria. Aí, ó. Ele tem que defender ele de quê? Eu já matei todo mundo. Vê, dá um 0%, dá um 0%, dá uma volta aí. Vê se tu acha alguém vivo, mano. Lá tem alguém vivo, escapou aí sem querer. Aí, em resumo da situação, pra concluir logo no canal, como diz, que ele já tá perdido. O que ocorreu foi isso. Eu consegui fazer a cabeça da minha mãe, eu mesmo me hypei ela nisso aí. Eu falei, mãe, nunca tinha visto algo do tipo, era algo completamente novo. Aí eu peguei e falei, nós vamos assistir isso aqui. A loja da Nintendo não tinha versão brasileira, a Nintendo não tinha nada no Brasil, então vocês conhecem, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a eShop mesmo e os sistemas da loja da Nintendo no Brasil é bem recente. Uma das primeiras empresas para trazer o conteúdo digital dela para o Brasil foi a Microsoft. Daí também os motivos de sucesso que ele teve aqui no Brasil também. Porque a Microsoft trouxe primeiro o acesso oficial brasileiro aos conteúdos da Xbox Live para o Brasil. Então, e pouco tempo depois do lançamento eles também já trouxeram, né, ficou tudo homologado pela Anatel, então virou um serviço brasileiro e o Xbox baixou muito de preço. Então beleza.
Aí a loja da Nintendo era internacional, então não conseguia comprar coisa no seu com cartão internacional, tinha que pagar em dólar, em um monte de coisa. Eu consegui assinar o Netflix. Ok, consegui assinar o Netflix. A minha sorte é que o Netflix já tinha um negócio de legendas, de dublagens e tal, né? E as séries, como diz assim, já tinham as dublagens oficiais dos países. Então, apesar dela não ter essa questão de ter o funcionamento no país ainda, já tinha-se vários idiomas, porque as séries que tinha Netflix eram coisas que já tinham na TV. Então, quando ela comprava a série, ela já comprava também as dublagens de todos os locais possíveis. Então, você podia escolher o idioma. Não dava pra assistir as séries, mesmo não tendo o serviço registrado diretamente no Brasil e tal, oficial. Aí, ok, eu peguei e foi aí que eu comecei a assistir o Netflix, porque eu não conhecia ninguém que tinha isso. Aí eu peguei e comecei a assistir no Wii, porque nem Smart TV na época tinha, não existia Smart TV não. Era a TV que a gente chamava de tela plana LCD. Não tinha a TV tecnológicazinha, tela plana LCD, mas não tinha nada de Smart. Era uma TV comum que só passava imagem. Você ligava algum aparelho, uma antena nela, entendeu? Ela fazia isso só passava imagem. Então, eu comecei a assistir ele pelo Wii. E ensinei minha mãe também a usar o Netflix pelo Nintendo Wii, tanto que ela tomou posse depois do Nintendo Wii. Então depois eu peguei o 360 e deixei o Wii pra ela usar à vontade. E aí o que aconteceu? No começo eu aproveitei que ele tava oficialzão e tinha desbloqueio, eu usei à vontade, mano. Fui usando, pagando em dólar no Netflix, eu lembro até hoje aí que foi que a gente começou a assistir essas séries mais antigas, que foi Prison Break e Breaking Bad. Pra mim, que é as séries clássicas que abriu a porta do Netflix pra mim e pra mãe, foi essas aí. Pô, eu nunca assisti Prison Break. Pô, Prison Break é massa, viu? E aí, eu mano. não sei se tem ainda tem na Netflix, tanto Prison Break como Breaking Bad, né? Porque a Netflix fez uma limpa de conteúdo, né? Verdade. Devido Eu não aos sei, não. novos streamers, né? É, agora que tem os outros streamers, eles, cada um quer colocar o seu conteúdo no seu canto certinho aí, mas antigamente era tudo misturado e tinha tudo quase tudo Netflix. Aí a parte engraçada era o pessoal que veio da minha suspeita, né? Porque eu tentei conversar isso com diversas pessoas da cidade. Eu era criança ainda, mas já tinha pessoas de 96, então eu já não era mais em 2008, por meados de 2008 eu não era já criancinha pequena, eu já estava na minha adolescência. Então conhecia várias pessoas. E começando com geral aí, diversas classes sociais possíveis, ninguém conhecia isso. Eu não tinha que conversar disso, é por isso que começou a vir essa suspeita em mim, de que eu fui um dos primeiros aqui da região, que uma região que eu diria assim, não é muito, caramba, todo um pedaço do estado, não, eu diria assim, uns 4, 5 municípios próximos aqui, que além da Altamira que você vai saindo pra cá, vai ficando mais precário ainda, entendeu? Altamira ainda tem um certo nível ainda, que eu falei, de quantidade de população, chegam as novidades e tal, mas você vai pros outros do interior mais ainda, aí mais simples vai ficando. É, vai ficando mais interiorzão ainda, né? Vai escalonando mais ainda. Aí, então, assim, por isso que veio essa suspeita de que eu fui assim, porque ninguém que eu conversava fazia ideia do que era isso. Teve um pessoal que pensou que eu tava zoando, que eu tava inventando coisa. E aí, eu te juro, eu cheguei na escola, o pessoal chamava de mentiroso aquele dia. Ele falou, caramba, pô, uma televisão que tu controla o quanto tu quer assistir, tu quer ir. Eu já não tava falando, o pessoal pensava que era aquela função da TV paga, TV de assinatura, que era tipo deixar gravado no HD, que ele tinha aquela função, né? Eu gravava no HD e depois tu assistia, eu falei, não é isso não, é o conteúdo todo pela internet que tu assiste. E esse cara falou, mentira, rapaz, isso não existe não. Não existe, não acreditava em mim não, velho. Aí eu falei, obviamente que não. Obviamente que eu também não tô dizendo assim, cara, velho, por muito tempo, a minha suspeita, deixando claro, é que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro. Mas vamos dizer assim, alguns meses depois, outras pessoas já começaram a sair, mas pelo menos nos primeiros meses que eu assinei isso aqui, vamos dizer, uns 4, 5, talvez 6 meses aí que eu usei esse conteúdo aí, eu não lembro de ninguém ter conversando comigo isso aí, mas algum tempo depois eu comecei a ver o pessoal já conversando começando a falar do serviço e tal, começou a começar a disseminar mais essa notícia sobre. Aí, em resumo da situação, eu falei assim, rapaz, que massa, velho. Eu pagando um negócio estrangeiro ainda, né? Pra assistir o bagulho, eu achei isso muito irado, mano. Era uma tecnologia muito absurda. O pessoal, o que a gente pensou hoje que é tão comum era uma tecnologia muito absurda, né?
cara, eu controlo um filme. Quando que eu ia controlar o filme? Moleque é acostumado com sessão da tarde, pô. E tu que se molda em prol da TV, não, pô, eu vou ter que esperar dar algum intervalo. Dobbiamo andarcene subito! É, também você tem que comprar DVD pirata. Ixi, os DVD aí, Pipichu, meu filho. Era o que funcionava aqui na cidade. Agora, imagina o cara com a tecnologia pela internet, tu consegue fazer tudo isso aí. E tá, pra mim foi um absurdo inovador. É, se fosse só pra tu, né? Não, mas o engraçado é Agora- mas pra mim foi tão inovador porque é uma coisa é você ouvir outras pessoas falando e você experimenta e aí você vai começar a fazer parte da conversa. Outra Agora- coisa é um negócio assim tão inovador e tu querer Caralho, conversar com alguém nem e pra ninguém trocar o fazer ideia, mano, do que tu tá falando. Pra mim, por isso que ficou uma situação que parecia mais alienígena, entendeu? Tu deve ter tido a mesma sensação do pessoal quando lançou os primeiros carros e o pessoal acostumado a andar de cavalo ia lá andar de carro pra caralho. Cavalo de ferro. Mas não era isso. Eu acho que deve ter sido foi uma mesma situação assim quando lançaram a televisão e as primeiras famílias de cada município, de cada região que tinham sua TV e estavam em casa que tinham uma TV, por exemplo, na roça no interior aqui, nas famílias antigamente, você andava quilômetro para poder achar uma família que tinha uma televisão na casa, entendeu? Tanto que o pessoal fazia até aquela questão de se reunir na casa daquela pessoa para assistir televisão em tal horário, entendeu? Tem a programação. Então, rápido gente que não gostava, que as crianças dele para assistir na casa dele, eu ficava assim pela janela. Então, assim, eu creio que foi, pra mim foi nesse nível, entendeu? E não consegui conversar com ninguém, eu usar o serviço e ficar mais perdido, porque ninguém podia me dar uma resposta de nada. Eu falei, isso aqui e tal, o pessoal falou que tá inventando, tá mentindo, pô, isso aí não existe não. E eu falei, tô te falando, velho. Chegou um ponto que eu levei uns colegas meus lá em casa pra mostrar pra eles, pô, que isso era real, não tem. Eu falei, bicho, eu não tô inventando, doido. Mano, e eu acho engraçado até hoje a reação que eles tiveram. Eles falaram, mano, o que é isso aqui, doido? O moleque tava aquele negócio assim que tu fica com medo de pegar no negócio assim. O moleque ficava admirando assim, não queria pegar no controle do Nintendo Wii, pô, pra mexer assim, que era um negócio alienígena, não tem? Que é aquele negócio, Não é era o só o cavalo de videogame, porque ferro. tinha o pessoal que tinha o Nintendo Wii. Era o fato de eu falei assim, você controlar o filme. Sim, sim. E- Aí eu não sabia. Tanto que O quando isso cavalo de lançou, ferro. eu não sabia se isso era só do Nintendo Wii. Entendo que não era a época assim que a gente tinha toda aquela muvuca de notícia na internet. Muita coisa que tu tinha que pesquisar mesmo na internet pra tu saber sobre as coisas. Era pra tu digitar no Google, achar um negócio. Tinha que ver. Pra ter certeza que tu tinha que ir nos campos pesquisar um bagulho pra tu, que tu queria achar, porque não era tão preciso assim. Tu digitar um negocinho e ele dava a resposta automática, entendeu? Fazia, o Google sempre existiu nessa época que eu tinha, já sempre existiu, o Google já existia fundamentado nessa época aí, mas não era tão preciso, vamos dizer assim, dizer, entendeu? Eu tinha que ir acessando. Eu usar o Wikipedia. Eu tinha que saber os certos sites. Aí o resumo Pedro, da situação foi Na isso aí, minha mano. época, Era quando era o alguém- Wikipedia era normal pra você ir lá atrás de informação, pô. Não, mano, eu sei, pô, isso que eu tô falando. 2008, o Eric tá falando. Isso que eu tô falando, o pessoal ia lá e usava o Wikipedia. Eu acho engraçado. O Wikipedia era confiável. O Wikipedia era confiável pô, nessa época. Não, mas ainda, eu digo assim que era confiável, mas eu te digo ainda que por mais que possa ter algum professor que, sei lá, na vida vai assistir esse vídeo, ele tem que entender que o mesmo professor que chia hoje, fica piando, enchendo o saco, falando coisa porque é inteligência artificial, não é pra casa disso, não é pra usar, ou que fica falando mal de inteligência artificial que tá, a gente entende que tá prejudicando em certo ponto muitas crianças e jovens porque já não consegue mais fazer um trabalho sem isso, entendeu? Se botar pra fazer, não consegue. A questão é, beleza, mas também tem que entender que essa resistência, essa briga contra, existe desde a época passada. Porque desde que a internet foi lançada, vamos dizer assim, a nível pessoal, porque quem sabe da história da internet sabe da questão da guerra e tudo. Eu tô falando quando chegou o computador pessoal na casa das pessoas, e as pessoas começaram a ter internet em casa. Os professores queriam que os alunos estudassem pelos livros. Porque da internet não, que não sei o que não é fonte.
que lá não é verídico, então tem que ser só de livro para poder ser válido. Então tem que entender que não é uma frescura de hoje. Ele dizer que não é só o professor dizer assim, não, é só porque o da IA realmente é tenso. Não, a mesma frescura que tinham antigamente, que tem hoje com a IA, tiveram com a internet. Não queriam que o aluno usasse a internet para fazer trabalho, tem que fazer trabalho escrito à mão, tirando parágrafo de livrinho. É a mesma fuleiragem, a mesma frescura. E depois que começaram a aceitar a internet, para você ver como a frescura só se repete, eles começaram a falar merda da Wikipédia. Não use o Wikipédia como fonte para pesquisa. Não use o Wikipédia. Quem nunca ouviu isso aí dizendo que o trabalho não pode ter fonte do Wikipédia, tem que ter a fonte certinha, fica usando o Wikipédia do mesmo jeito. Também. Mas na minha época, quando começou a usar o Wikipédia, isso aí. Isso que é novo mesmo, é isso aí. Mas na minha época, quando começou a popularizar o Wikipédia, os professores não gostavam que usava o Wikipédia. Da mesma forma quando saiu a internet em geral. E hoje em dia eu digo a mesma coisa da IA. Os alunos pensavam usar para fazer a IA, usar a IA para ajudar a fazer o trabalho dele. Tem professor que não gosta, eu digo assim, rapaz, isso é um ciclo vicioso de rejeição que isso acontece em todas as gerações. Todas as gerações. Agora eu posso encerrar o vídeo, né? Deu 26 minutos. Uma boa história do Errol. Ah, foi mal, mano, eu falei o episódio todo aí, foi mal, não encheu o saco. Não, bom, mano, quando eu fui calado eu postei tudo no jogo. Tu viu que já foi transmissão da porrada só? É isso, mano. Certo, mas terminei, contei a história aí. Vão um dos primeiros, se não, ou talvez o primeiro, a usar o Netflix da cidade de Altamira e região aí. Os primórdios da Netflix em Altamira. Quando o pessoal de Altamira tava batendo pedrinha pra fazer fogo, tava lá o Errol assistindo. Quem conhecia a série falava dela da TV. Agora o cara falou, mano, tu consegue pausar o vídeo, voltar e começar de novo? Eu falei, mano. É igual como se fosse o DVD, só que tu controla ele em tempo real, pô. E não tem que ter o DVD, não. Ele só roda. É o DVD, nem eu sabia CD. explicar, pra ter ideia. Era um negócio tão alienígena que nem eu sabia explicar como funcionava. Mas, mano, eu só clico na imagenzinha ali e ele roda o filme, pô. Não coloco nem o CD nem nada, não. Pedro, bota o cabo pra dançar aí em cima de uma mesa dessa só pra rir. Não. Qual é? Já vai deixando seu like aí, se inscrever no canal, manda pro amiguinho aí, tá ligado? Que gosta de resenha aí, pá, né? Gosta de gameplay comentada, naquele naipão mesmo. Não é não, Gordão? Mano. E é isso aí, mano. Até o próximo episódio. Mais novo, 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 eu quero.